Um dos privilégios que os cristãos têm em sua vida é a certeza de ouvir a voz do Senhor a qualquer momento. E por isso, neste estudo bíblico, iremos apresentar de forma clara e objetiva quais devem ser os nossos posicionamentos diante de Deus, para que sejamos sensíveis à sua voz. O texto base que estaremos estudando se encontra em João capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus é um privilégio daqueles que aceitam caminhar pela fé em Jesus Cristo. Quando Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele fala da proximidade que ele espera que eu e você tenhamos dele. Fala da comunhão que ele espera diária de cada um de nós. Ele fala da comunhão diária que ele quer que você tenha com ele. Deus nunca deixou de falar conosco. Por mais que o homem afirme que Deus não fale, Deus a todo momento está se comunicando com o homem. No livro de Jó, capítulo 33, verso 14, nós vemos uma declaração que diz que Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém se atenta para isso. Não é que Deus deixou de falar conosco, mas sim a grande verdade é que somos nós que perdemos o interesse em ouvir a sua voz. Nós estamos mais preocupados muitas vezes em fazer a nossa vontade do que conhecer a vontade de Deus. E quando nós clamamos para ouvir a voz de Deus, nós estamos clamando para entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Por isso devemos tomar como base o Salmo 62, verso 11, que diz: Uma vez falou o Senhor, duas vezes eu ouvi. Isso nos mostra a importância de estarmos sempre atentos em todos os momentos que o Senhor deseja falar conosco. Neste estudo teremos 5 pontos importantes que nos ajudarão a ouvir a voz do Senhor no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, devemos manter a nossa vida de oração contínua. Se há algo que precisamos compreender é que não existe atalhos para ouvir a voz de Deus. Não existe passos práticos para mantermos a vida de comunhão com o Senhor. Sem oração, o homem jamais poderá ouvir a voz de Deus. A oração é a forma que o Senhor estabeleceu para que o homem se relacione com Ele. Por isso lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, dizendo que nós devemos orar sem cessar, pois esse texto nos ensina que a nossa vida de oração precisa ser incessante e que nós devemos orar todas as oportunidades que nós tivermos. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus nos ensina que a nossa oração ela deve ser perseverante. Nós não podemos ser inconstantes na nossa vida de oração. Uma hora queremos orar, outra hora queremos fazer a nossa vontade. Em um momento queremos nos relacionar com Deus e outro momento queremos nos relacionar com o mundo. Ouvir a voz de Deus é um privilégio para as ovelhas de Cristo, mas não significa que será fácil. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, é necessário mantermos uma vida de oração. Em segundo lugar, devemos criar um hábito diário da leitura bíblica. Quando nós falamos de leitura, nós temos uma certa resistência, não apenas para temas bíblicos ou a leitura bíblica, mas sim o ser humano em si mesmo não gosta da prática da leitura. Mas se algo importante para a vida do cristão é conhecer a palavra de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, estamos preparando o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Quando meditamos nesta palavra, que é a verdade de Deus, o nosso coração é purificado, o nosso coração é limpo de tudo aquilo que está à nossa volta. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais perceberemos o quanto o Senhor tem falado conosco. Quando meditamos na palavra de Deus, nós conseguimos discernir todos os momentos que o Senhor está falando com a nossa vida. Não apenas quando nós ouvimos uma pregação ou uma palavra, mas todo momento do nosso dia a dia nós temos o discernimento que vem do Senhor. Nós conseguimos compreender com situações do nosso dia a dia, onde a palavra do Senhor irá nos guiar, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. E assim nós teremos umas respostas de Deus, nós teremos direção de Deus, nós entenderemos pela palavra de Deus aquilo que o Senhor deseja de nós naquele exato momento. Mas se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós teremos dificuldade de compreender tudo aquilo que Deus tem a nosso respeito. A leitura bíblica, além dela ser a principal forma na qual Deus fala conosco, ela também que é responsável para nos mostrar as maneiras que Deus irá falar conosco. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Se nós não tivermos intimidade com essa palavra, se nós não conhecermos a Bíblia, se nós não dedicarmos
tirarmos um tempo necessário para conhecermos mais a respeito do que Deus diz em sua palavra. Não há como nós vivermos com Deus, não há como nós vivermos uma vida de comunhão com Deus e ouvir a sua voz em todos os momentos que Ele deseja falar conosco. Aqui eu quero abrir um pequeno parêntese nesse estudo, pois se há algo que é necessário para a vida do cristão e que nós não temos priorizado é a leitura da palavra de Deus. Se nós deixarmos 30 minutos do nosso dia para lermos a palavra de Deus durante um ano, nós conseguiremos completar a leitura completa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E infelizmente muitos cristãos passam anos dentro da igreja, mas eles não conseguem fazer uma leitura completa da Bíblia porque a sua prioridade não está na palavra de Deus. Quando falamos em criar um hábito de leitura bíblica, nós precisamos entender que é necessário que pelo menos no mínimo, uma vez por ano nós venhamos ler a Bíblia no completo. Eu volto a falar, ouvir a voz de Deus é um privilégio, mas isso não diz que será fácil. E em terceiro lugar, devemos viver em obediência à palavra de Deus. Eu quero que neste momento você pare e pense. Você gosta de falar com pessoas que você sabe que não irá te dar ouvidos, que não se importarão com aquilo que você tem para dizer? Da mesma forma é Deus. Precisamos então concordar que não adianta o Senhor querer falar com alguém que não está disposto a ouvir a sua voz, que não está disposto em aceitar aquilo que Ele tem para revelar, que não está disposto a viver em obediência à sua palavra. Se nós olharmos para a criação do homem, nós vemos que Adão e Eva tinham o privilégio de falar com o Senhor todos os dias na viração do dia, mas eles tiveram uma escolha, e Adão e Eva preferiram ouvir a voz da serpente do que a voz de Deus. Por diversas vezes os fariseus chegavam diante de Jesus dizendo: Senhor, ensina-me a tua palavra. Eles reconheciam que Jesus era um mestre em Israel, mas Jesus conhecia o coração deles e sabia que eles não tinham prazer algum em ouvir a sua voz. E em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus, olhando para os fariseus, ele diz: Por que me chamais Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? O ouvir a voz do Senhor está relacionado também com a nossa vida de obediência. Por diversas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não obedecemos. Porque Deus irá continuar falando conosco, sendo que nós não damos valor à sua voz, não damos a importância devida a tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Se é algo que nós precisamos voltar à essência da nossa vida, é viver em plena obediência à palavra de Deus. Deus tem prazer mais na obediência do que no sacrifício. E tem muitos cristãos que preferem viver uma vida de sacrifício do que de obediência. Se você deseja ouvir mais a voz de Deus, você precisa primeiramente obedecer mais a sua palavra. E aqui nós entramos no quarto ponto. Devemos priorizar o reino dos céus. Tudo que o Senhor fala conosco é para nos levar para mais perto dele. O Senhor, ele não fala sem objetivo. O Senhor não fala sem propósito. A palavra dele não é vazia. Tudo aquilo que o Senhor fala, Ele tem um propósito para realizar. Quando o Senhor fala conosco, Ele irá nos conduzir pelo caminho eterno. Ele irá nos guiar pelo caminho estreito enquanto nós estivermos neste mundo, para que na eternidade possamos entrar pela porta estreita que está no céu. Quando falamos de priorizar o reino, estamos dizendo que quando Deus fala conosco, Ele espera que a nossa vida seja totalmente voltada para a eternidade. Ele deseja que nós coloquemos a vontade dEle acima da nossa vontade. É necessário compreender que os caminhos do Senhor são maiores e são melhores do que os nossos. Não adianta nós queremos ouvir a voz de Deus se toda a nossa vida está voltada para as coisas terrenas, se tudo aquilo que é importante para nós está voltado apenas para as coisas temporárias neste mundo. Se há algo que o próprio Jesus nos ensinou em Mateus 6,33, é que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas em nossa vida. Não espere que Deus fale contigo se todo o teu pensamento, o teu esforço, os teus propósitos estão voltados para as coisas dessa terra. Não é isso que Deus tem para nós. Deus, Ele quer sim que nós vivamos bem neste mundo, e Ele com sua voz nos guiará pelos melhores caminhos, mas a nossa vida não se limita às coisas desta terra. Por isso nós entramos no quinto ponto. Em quinto lugar, nós devemos manter uma vida de renúncia. Este último tópico está ligado com todos os outros anteriores, pois sem renúncia é impossível cumprirmos a cada um deles. A renúncia nos ajudará a tirar das nossas vidas tudo aquilo que é um muro entre nós e o nosso Deus. É a renúncia que irá nos fazer abandonar tudo aquilo que nos separa do nosso Pai.
A renúncia é a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus, pois é através da renúncia que nós mostramos a nossa obediência. É através da renúncia que nós colocamos a vontade de Deus, a palavra de Deus, acima da nossa vontade, do nosso sentimento naquele momento. A renúncia é literalmente abrir mão de tudo aquilo que nós queremos, para vivermos tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Abrir mão de sonhos, de planos, de projetos. A sua vida de renúncia irá determinar até onde você chegará com o Senhor. Se olharmos para Gênesis capítulo 12, nós vemos Abraão sendo chamado por Deus. É a primeira experiência que Abraão teve com Deus registrada em sua palavra. No momento que Deus chama Abraão, Deus só diz para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, que ele iria mostrar uma terra. Naquele momento, Abraão não tinha nenhuma certeza a não ser a palavra do Deus fiel. Por diversas vezes nós queremos provar aquilo que Deus tem a nosso respeito. E nós começamos a duvidar dos planos e dos projetos de Deus, pedindo sinais, pedindo que o Senhor confirme nossos caminhos. Mas tudo aquilo que nós necessitamos fazer é viver uma vida de renúncia. À medida que nós vivemos uma vida de renúncia, nós desfrutamos daquilo que Abraão desfrutou. O início do relacionamento de Deus com Abraão foi apenas uma fala, foi apenas uma ordem. E quando Abraão se submete a essa palavra de Deus, e dia após dia ele vai renunciando a si mesmo, Deus vai se revelando pouco a pouco, Deus vai revelando os seus projetos, Deus vai revelando os seus propósitos, os seus planos a Abraão, até que chega um momento que Abraão é chamado de amigo de Deus e também chamado de pai da fé. A renúncia de Abraão levou à intimidade com o Senhor. Assim também será com você. Se você viver uma vida de renúncia, se você se posicionar diante de Deus como Ele espera, você desfrutará da intimidade com o Senhor. Você irá ouvir a voz do Senhor claramente e não terá nenhuma dúvida de tudo aquilo que Deus tem para falar contigo. E neste momento eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos uma palavra de Deus todos os dias ao teu coração. Vídeos novos todos os dias às 19h45. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.